Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje tem os 20 anos da urna eletrônica, a inovação que revolucionou o nosso jeito de votar. A urna eletrônica tem uma importância grande porque possibilita uma apuração muito mais ágil, um sistema muito mais dinâmico de apuração. E mais, TRE Mineiro resgata a identidade de quem vive nas ruas. É o projeto Voz da Rua. Em Ipatinga, por exemplo, que tem 260 mil habitantes, são mais de 200 pessoas vivendo nas ruas. O quadro Tira Dúvidas está no Complexo Cultural da República, no centro de Brasília. O Museu Nacional, com esse traço futurista marcante do arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurado em 2006. Congresso Internacional de Direito Eleitoral em São Paulo reúne estudantes, juristas e ministros do TSE. Falar sobre direito eleitoral é muito importante, pois isso permite a todos os operadores do direito, principalmente aqueles que atuam na área eleitoral, um aperfeiçoamento e um aprimoramento. E ainda, TRE da Paraíba transforma a biblioteca em espaço de encontro para discussão literária. A biblioteca ela não é apenas um lugar de depósito de livro, um lugar em que a gente empresta livro e cobra a sua devolução. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. Há 20 anos, o jeito de votar no Brasil passou por uma revolução. Em 1996, nascia a urna eletrônica. O equipamento garantiu mais agilidade e segurança ao processo de votação. A criação da urna ajudou também no desenvolvimento de uma série de outras inovações, como a identificação biométrica dos eleitores. Confira. O que você faria com uma máquina capaz de ajudar a definir o futuro? Qual seria o seu desejo? Melhorar a saúde. De cura de todas as doenças, câncer principalmente. Meu desejo é que a gente pudesse ter um Brasil melhor. E se eu disser que essa máquina já existe? Então você pode saber do futuro, então? Aí vai uma dica. É a urna eletrônica. Por meio dela, você faz valer a sua escolha por um futuro melhor, não só para você, mas para toda a nação. E este mês, essa máquina que revolucionou a forma de votar completa 20 anos. Uma trajetória de sucesso, marcada por desafios. Foi em 1994, em Santa Catarina, que os eleitores testaram o sistema de votação pelo computador pela primeira vez. A máquina tinha o objetivo de minimizar a intervenção humana no processo eleitoral e evitar fraudes. Acontecia fraude no momento do registro do voto do eleitor, no momento da contagem dos votos, no momento do preenchimento de boletim de urna, etc. A Justiça Eleitoral veio aprimorando com o tempo, trazendo para dentro da modernidade todo esse processo eleitoral brasileiro e chegou o momento em que se devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. E, por consequência, também a totalização mais rápida do resultado, evitando a contagem manual dos votos, o que propiciava a fraude, propiciava a mudança de voto de um candidato para outro, o que vinha ocorrendo no país. Em 1996, a urna eletrônica já era usada por mais de 32 milhões de eleitores de 26 capitais. Gente como o seu Francisco. A urna eletrônica tem uma importância grande porque possibilita uma apuração muito mais ágil, um sistema muito mais dinâmico de apuração. Já no ano 2000, a votação eletrônica foi usada em todo o Brasil. Por incrível que pareça, a nossa primeira experiência mostrou que o eleitor realmente gostou de votar num processo eletrônico, num processo automatizado, muito mais do que votar no papel como ele votava da maneira tradicional. Em 2008 veio mais uma inovação.
O TSE usou a biometria para identificar os eleitores. Os municípios de São João Batista, em Santa Catarina, Colorado do Oeste, em Rondônia, e Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, foram os primeiros a usar o novo sistema de votação. O sucesso foi tão grande que a Justiça Eleitoral deu continuidade ao recadastramento biométrico. Em 2010, mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios foram identificados pela biometria. 2 anos depois, esse número ultrapassou a marca dos 8 milhões. As eleições de 2014 entraram para a história como a maior de todos os tempos. Foram quase 500 mil urnas para registrar o voto de 115 milhões de brasileiros. E mais uma vez o resultado da votação foi divulgado em tempo recorde. Antes das 8 horas da noite, 91% dos votos já haviam sido apurados. E a segurança é o carro-chefe do sistema de votação. As mídias usadas para a preparação das urnas e gravação dos resultados, por exemplo, são protegidas por assinaturas digitais. Esse processo é o registro de senhas, feito pelo presidente do TSE, o presidente da OAB e o Procurador-Geral da República por meio do cartão certificado. Essa assinatura digital garante que o software da urna produzido pelo TSE não seja modificado por ninguém. É como se fosse uma blindagem em todos esses programas. Essa blindagem garante 2 atributos. Um deles é a garantia da autoria, ou seja, aonde se verificar essa assinatura, seja qualquer local do país, em qualquer recanto desse país, se garante que se a assinatura conferir é de autoria do Tribunal Superior Eleitoral, aquele programa. E o segundo atributo é a integridade. Se garante que se alterar um ponto, uma vírgula em qualquer um desses programas, essa assinatura não bate mais. Quando se coloca certificação digital, né, e espalha as chaves em várias camadas, o técnico tem que ter uma chave, o gerente tem que ter uma chave, o diretor tem que ter uma chave, o secretário tem que ter uma chave, o ministro tem que ter uma chave. Isso são camadas de proteção. Imagina ter conhecimento de todas essas chaves para poder entrar num código ou para poder fazer algum acesso qualquer. Você teria que corromper toda a cadeia. A qualquer tentativa de invasão à urna eletrônica, o equipamento é automaticamente bloqueado. E para checar os mecanismos de proteção, a Justiça Eleitoral faz testes de segurança. Informações sigilosas são colocadas à disposição de investigadores que tentam violar o sistema. Nós já tivemos 3 edições. Dessas 3 edições, nós já tivemos pelo menos 50 planos de ataques. E esses planos de ataques foram apresentados e realizados por grupos compostos principalmente por integrantes de universidades, do meio acadêmico, mestres, doutores, alunos. Quando alguma falha é identificada, o problema é solucionado. E os investigadores convocados novamente para ver se tudo foi solucionado. O último teste de votação foi feito em março e dos 11 planos de ataque à urna eletrônica, nenhum deles colocou em risco o sistema de votação brasileiro. Esse é um evento inédito no mundo. Não há nenhum país que faça um evento com essa magnitude. Veja daqui a pouco, um projeto em parceria com o TRE Mineiro ajuda moradores de rua a tirar documentos. Eu volto já já. Milhares de pessoas vivem nas ruas das cidades brasileiras. É gente que perdeu tudo o que tinha ou que simplesmente desistiu de viver em sociedade. Um projeto do TRE de Minas Gerais e do Ministério Público está ajudando a resgatar a identidade dessas pessoas. O Voz da Rua começou em Ipatinga, no interior do estado. Um posto de atendimento foi montado na cidade para quem quisesse tirar documentos como RG
e o título de eleitor. Eles perambulam pelas ruas, vivem debaixo de pontes, viadutos e marquises. Em Belo Horizonte, um levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 constatou que a cidade tem mais de 1.800 pessoas morando nas ruas. Gente que não tem casa, família e muitas vezes nem sequer documentos. A população de rua não é exclusividade das grandes cidades. Em Ipatinga, por exemplo, que tem 260 mil habitantes e fica a 220 quilômetros de Belo Horizonte, são mais de 200 pessoas vivendo nas ruas. Mas aqui foi dado o pontapé inicial que pode trazer mais dignidade e ajudar a resgatar a cidadania dessas pessoas. A iniciativa é do projeto A Voz da Rua, uma parceria entre o TRE e instituições como o Ministério Público para incentivar a participação dos moradores de rua no processo eleitoral. Nós temos promovido rodas de conversa com as pessoas em situação de rua, tentando motivá-los a exercitar os direitos políticos, primeiramente com voto, e nessas rodas de conversa eles são incitados a pensar sobre esse exercício do direito político como forma de cobrar depois, mais tarde, a implementação dos direitos sociais que a Constituição prevê a eles. Uma estrutura especial foi montada numa praça do centro da cidade. Aqui, os moradores de rua e de albergues tiveram a oportunidade de tirar documentos como a carteira de identidade e também de fazer o título de eleitor. Depois de 8 anos vivendo nas ruas, o Edmilson tirou um novo título. Agora pode votar novamente. Eu renovei as minhas forças com meus documentos, né? Eu posso ir mais além. Se eu conseguir vencer um documento, eu posso vencer um trabalho, vencer alguma coisa lá na frente. De acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social feito em 2008, em 71 cidades com mais de 300 mil habitantes, quase 32 mil pessoas moravam nas ruas. E entre os municípios brasileiros com mais gente nas ruas estavam Rio de Janeiro, com mais de 4.500 pessoas nas ruas, Salvador, com aproximadamente 3.200, Curitiba, com 2.700, Brasília, com pouco mais de 1.700 e Fortaleza, com 1.700 moradores de rua. E segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, feita no ano passado, mais de 15 mil pessoas moravam nas ruas da capital paulista. Com a experiência de quem viveu muitos anos nas ruas, a dona Anitta se tornou líder do movimento nacional da população em situação de rua. Para ela, votar é mais uma etapa de inclusão de quem mora na rua. É um reconhecimento da pessoa humana, do exercício da sua plena cidadania. A partir do momento que você se torna um eleitor, você tem direito de opinar politicamente e socialmente. Então, isso é muito importante para nós. O TRE de Minas quer levar o projeto A Voz da Rua a outras cidades do estado. Levar a cidadania a todos, é o nosso dever, é nosso foco sempre. É claro, a extensão do território é imensa, são 853 municípios, 351 zonas, uma população, um eleitorado superior a 15 milhões de eleitores. É um esforço imenso, mas a Justiça Eleitoral sempre encara desafios dessa ordem e vamos trabalhar aos poucos nesse projeto, buscando atender toda a população de rua. Depois de muitos anos ausente, o seu José Teixeira vai votar nas próximas eleições. Agora eu me senti o desejo e vontade de transferir o título para aqui e regularizar meu título para que eu dê meu voto aqui para Ipatinga. Quando a gente fala em Brasília, a primeira imagem que vem à cabeça é o Congresso Nacional, a esplanada dos ministérios. Mas a cidade também tem uma rica vida cultural. E bem pertinho da esplanada tem o Complexo Cultural da República, com teatro, museu, sala de cinema, biblioteca. A gente foi até lá conhecer esses espaços e aproveitou para tirar as dúvidas dos eleitores. O centro de Brasília não é formado só pelo Congresso Nacional ou pela esplanada dos ministérios. O urbanista Lúcio Costa, que planejou a cidade, também pensou num conjunto cultural. O Teatro Nacional é a construção mais antiga. Tudo começou em 1960.
mas somente em 81 o prédio foi totalmente entregue ao público. E tem também o Complexo Cultural da República, formado pelo Museu e pela Biblioteca Nacional. A biblioteca foi inaugurada em 2008, mas ela não é uma biblioteca tradicional, não. Além do empréstimo de livros, aqui também tem área de estudos com internet grátis, palestras, exposições, cinema e espaço infantil. A proposta da biblioteca é que ela seja uma biblioteca híbrida. A biblioteca híbrida ela consiste tanto dessa parte tradicional da biblioteca quanto essa tecnológica. Já o Museu Nacional, com esse traço futurista marcante do arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurado em 2006. São cerca de 5.000 metros quadrados para exposição, além de um cinema com capacidade para 85 pessoas. Agora que você já conhece o conjunto cultural, eu vou aproveitar para saber das pessoas que estão passeando por aqui, quais são as dúvidas que elas têm sobre eleições. Vamos lá? Meu nome é Priscila Nazaré, eu sou jovem aprendiz. Eu gostaria de saber que se eu perder meu título de eleitor, se eu posso votar com outro documento. Oi Priscila, pode sim. Você vai ter que levar no dia da eleição um documento com foto, né? Qualquer documento que é considerado como documento de identidade. Ele precisa ter uma foto e ele tem que ser regularmente conhecido, né, como documento de identidade. Queria saber o seguinte. Minha mãe já é bem velhinha e o leitor biométrico não identifica as digitais dela. Mesmo assim, ela pode votar? No caso de pessoas que têm problemas com a digital, nesses casos ela acaba votando daquela forma tradicional, né? Aquela forma antiga que a gente votava. Meu nome é Lohane Rodrigues, eu sou estudante de Ciências Contábeis e eu gostaria de saber o que acontece se eu deixar de votar. Lohane, se você deixar de votar, você vai ter um prazo, né, para justificar. E na hipótese de você não justificar, infelizmente você tem algumas penalidades, né? Uma delas por exemplo, a multa e você perde alguns benefícios. Então, por exemplo, se você é funcionária pública, você deixa de receber os seus vencimentos, né, que é uma penalidade bem grave. Até quando o eleitor pode justificar a sua ausência na eleição? O prazo para você justificar a impossibilidade de voto é até 60 dias depois da data da eleição. Meu nome é Assis Alves e trabalho como auxiliar de serviços gerais e quero saber se ainda é permitido fazer boca de urna. Assis, a boca de urna ela é considerada crime pelo Código Eleitoral e por essa razão ela não é permitida no dia das eleições. Gostaria de saber quem é obrigado a votar. Toda pessoa que tiver entre 18 e 70 anos tem a obrigação de votar. Existem algumas exceções, né, mas a regra é essa. Se a pessoa tem entre 18 e 70 anos, ela tem a obrigação de votar. E no próximo bloco, o TRE da Paraíba cria espaço de discussão literária dentro da biblioteca. Eu volto já já. Participar de congressos é uma ótima chance de ter contato com grandes nomes de um determinado setor e de trocar experiências. Em São Paulo, o 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral reuniu estudantes, juristas, integrantes do TRE e ministros do TSE. Confira. O curso de Direito é um dos mais disputados do país. A área tem tradição e oferece diversas possibilidades no mercado de trabalho. Durante a graduação, são várias disciplinas, como Direito do Consumidor, Direito Digital e Eletrônico e Direito Ambiental. Eu acho muito importante, muito legal, porque o direito é muito amplo e na faculdade a gente tem a possibilidade de aprender praticamente todas as áreas em que nós poderemos atuar e, consequentemente, escolher o que nós vamos achar mais legal e mais interessante para nós. Os estudantes também aprendem sobre direito eleitoral, uma área relativamente nova com constantes mudanças na legislação, o que exige muita atualização. Há um campo muito explorado para o advogado eleitoralista. Isto não existia na década 70 e, portanto,
Há grupos dedicados apenas e tão somente ao direito eleitoral e, portanto, há um destaque que se faz necessário e a academia, a escola, a universidade tem que realmente se debruçar, verificar estes campos que demandam mais estudo, mais exame, mais pesquisa e uma atualização permanente. Uma das maneiras de se manter atualizado é participar de congressos e encontros. Por isso, o TRE de São Paulo, a Escola Judiciária Eleitoral Paulista, o Instituto Paulista de Direito Eleitoral e a Universidade Mackenzie promoveram em São Paulo o 2º Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Falar sobre direito eleitoral é muito importante, pois isso permite a todos os operadores do direito, principalmente aqueles que atuam na área eleitoral, um aperfeiçoamento e um aprimoramento. São muitas as novidades introduzidas para a legislação. Nós teremos temos uma série de modificações que vão ser aplicadas pela primeira vez, e isso permite a discussão, o debate, e é da discussão e do debate que nasce a luz. À medida que os profissionais estão melhor aparelhados, nós podemos construir uma justiça cada vez melhor. O congresso, com o tema Novos Paradigmas no Direito Eleitoral, contou com cerca de 50 palestrantes e debatedores. Entre eles estavam ministros, representantes do TRE de São Paulo e juristas renomados. Chama a comunidade jurídica a refletir sobre questões absolutamente centrais para o futuro do direito eleitoral brasileiro, mas também da própria democracia, né? O direito eleitoral merece ser discutido a fundo pela população brasileira o tempo todo, né? Democracia não se faz apenas por eleição. Democracia é uma cultura do dia a dia. Nos 2 dias do evento foram discutidos assuntos como inelegibilidade, abuso do poder e compra de votos e crimes eleitorais. A maioria dos partidos políticos não tem uma performance bem assentada para orientação dos seus afiliados. Esses candidatos não têm, muitas das vezes, noção de que determinadas condutas que poderiam passar desapercebido do restante da população se constituem infração penal. Na plateia, advogados e especialistas em direito eleitoral. É sempre uma oportunidade da gente poder estar em contato com quem faz a decisão. Foi muito rica essa possibilidade, eu fiquei muito feliz. O hábito de ler abre caminhos para uma vida melhor. E pensando nisso, o TRE da Paraíba criou o projeto Eleituras. A biblioteca virou espaço de encontro dos servidores e também de discussão sobre literatura. Vamos ver? Eu não tinha este gosto de hoje. Assim calmo. Cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? A literatura tem o poder de transformar vidas, aguçar a imaginação. E a paixão pelos livros fez a Edna sonhar em dar aulas para crianças e, assim, mudar a vida dos alunos. De 1ª a 4ª série, né? Porque é onde está começando tudo, uma vida, uma educação escolar. Tem que ter vontade, tem que gostar de ler e escrever. Só assim aprende e cresce mentalmente. O presidente do TRE da Paraíba, José Aurélio da Cruz, também acredita que os livros podem mudar histórias de vida. A leitura muda vidas, transforma a pessoa dentro do ambiente social em que convive, ressocializa a pessoa, dinamiza a pessoa como um todo. E por acreditar no poder transformador da literatura, a equipe do TRE que trabalha na biblioteca criou o projeto Eleituras. Eles transformam o espaço em um local de discussão e encontro dos servidores. Porque a biblioteca ela não é apenas um lugar de depósito de livro, um lugar em que a gente empresta livro e cobra a sua devolução, mas principalmente um lugar de convergência, de cultura. Neste ano, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba devem participar de 4 encontros como este. Serão encenações realizadas pelo Grupo Cenário Eleitoral, composto por servidores aqui do estado, além de rodas de leitura e discussão sobre vários temas. Na roda de leitura, os servidores trabalharam com o livro O Pequeno Príncipe. Trechos da obra foram relacionados com a vivência de cada participante. Ele cai, o avião dele tem uma pane, ele cai e fica lá aperreado para resolver o problema do avião, que quebrou o motor.
Para os servidores, o projeto Eleituras é um momento de descontração da equipe, principalmente em um ano eleitoral. É um momento de você socializar, de você interagir com os amigos, até de ter novos amigos, né? E outra coisa importante também é a leitura nas nossas vidas. Isso aqui é proporcionar aos servidores da Secretaria Judiciária, do Tribunal inteiro, aos estudantes, aos professores, mais um espaço destinado a uma troca de informações. E o programa de hoje já acabou, mas todo o conteúdo exibido aqui está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, assim como os programas anteriores. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela. E se você quiser escrever para a gente, para sugerir uma reportagem, tirar dúvidas ou até mesmo fazer críticas, aí o endereço é outro. Anote, brasileitor@tse.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua audiência e até lá. Tchau!